Olá, amigos da TV Mundo Maior. Um assunto que anda em pauta ultimamente é a reforma da Previdência. A proposta de reforma ainda está em discussão, mas tem gerado polêmica entre os brasileiros. Por promover uma mudança na Constituição, ela só entra em vigor se for aprovada por pelo menos 308 deputados em 2 turnos de votação na Câmara e depois em 2 turnos no Senado. André, o que essa reforma previdenciária representa ao país? Nós temos vivido ao longo dos últimos anos uma grande polarização, né? Os grupos ideologicamente mais à esquerda em oposição aos grupos ideologicamente mais à direita. Então há desde economistas que defendem que este desequilíbrio é uma balela e que em verdade não é preciso fazer esta reforma, mas os economistas e os institutos mais respeitáveis são unânimes em afirmar que ou nós fazemos esta reforma da Previdência, ou nós teremos graves problemas econômicos, financeiros, de investimento na sociedade ao longo dos próximos anos, né? Mas, sem entrar no campo da economia, que não é a nossa expertise, nem é a nossa missão, mas vamos raciocinar um pouco. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, poucas décadas, a expectativa de vida era de 40 anos de idade, um pouco mais, né? E essa expectativa de vida, nas últimas décadas, tem crescido a tal ponto que, atualmente, mais de 70 anos é a expectativa de vida do brasileiro. Cada vez mais as pessoas estão tendo uma vida longeva. O que nós precisamos erradicar é a violência, a desnutrição, é esse gigantesco desequilíbrio social. Porque, em verdade, a ciência já diz, já afirma, que a criatura que viverá 150 anos já está encarnada no planeta Terra. Agora, se nós vamos viver 150 anos, o que nós aguardamos? Que durante 80 o Estado nos mantenha, seja responsável pela manutenção das nossas necessidades todas? A ciência, a indústria farmacêutica, a medicina tem evoluído bastante, de tal forma de ofertar uma maior longevidade. Então, necessário é que, uma vez que estamos vivendo mais, possamos ser mais autônomos na nossa sobrevivência durante boa parte do tempo. Então, nos parece que, pensando por esse prisma, é bastante natural nós, entre outras coisas, deixarmos para uma idade mais madura esta dependência do sistema previdenciário. Além do que nós precisamos tratar de todas as questões, todos os descontroles, as injustiças que há na atual lei previdenciária, que sabemos ser bastante injusta. E qual é o papel da sociedade diante dessa reforma? Nós precisávamos pensar de forma coletiva e não de forma egoísta e individual. Você veja, um dos dramas desta reforma, e que agora estão pensando em retirar do texto que estava indo para aprovação, é a questão do serviço público, né? Está se definindo que as pessoas que entraram até o ano de 2003, elas tenham o direito adquirido, né? Que não mexa nos direitos delas. Elas podem trabalhar menos tempo e se aposentar de forma integral. Eu não sei exatamente a mensuração, mas majoritariamente, é muito maior os recursos previdenciários que são destinados àqueles que foram funcionários públicos. Geralmente trabalham menos tempo, se aposentam com o mesmo benefício que tinha quando trabalhavam, o mesmo salário, por assim dizer, né? E em alguns casos, nós chegamos a épocas em que os militares, ao partirem, ao voltarem para a espiritualidade, o benefício deles ficava com a esposa, com a viúva. Se a viúva morresse, ficava com a filha. E muitas dessas filhas não se casaram oficialmente para não perder o benefício que era do pai, abrindo mão de trabalharem e buscarem elas próprias o seu sustento. Essa questão do funcionalismo público, vamos pensar em Jesus. Jesus veio para servir a coletividade humana, não para ser servido pela coletividade humana. Está aí
além de todo o percurso filosófico, espiritual, todo o ensinamento que o Cristo nos trouxe, né? Como prêmio, né? A aposentadoria do Cristo foi a crucificação. Esse foi o prêmio que ele recebeu depois de 3 anos de serviços ininterruptos, foram os 3 anos de messianato, para trazer a paz para o mundo. E na última ceia, ele lava e oscula os pés dos discípulos e diz: aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos, né, da coletividade. E aí, geralmente, não estou dizendo que todos, né, mas boa parte das criaturas que entram para ser servidor público, entram não para prestar um grande serviço à coletividade, mas entram porque há estabilidade no emprego, porque se aposentam com 100% do benefício, muitas vezes em menor tempo, né? E outros tantos benefícios, quando em verdade são trabalhadores como eu, como você, como a criatura que está prestando qualquer trabalhador. Por que este benefício diferenciado só porque servem à sociedade? Isso é um absurdo que precisa ser corrigido. A lei, os benefícios precisam ser igualitários para todos. Na medida que nós temos os funcionários públicos aposentados sugando a maior parte dos benefícios, a imensa maioria da população que não se aposentou na condição de salário de servidor público ganha um salário mínimo. E qual é a responsabilidade do Estado com as pessoas mais velhas? Sem dúvida nenhuma, o Estado precisa cuidar do cidadão que não está em condições de ir ele mesmo buscar o seu sustento. Assim é com o deficiente intelectual, com o deficiente físico, e assim é com as pessoas que idosas não gozam mais de saúde para ir buscar os seus próprios recursos de sobrevivência. Mas eu também gostaria que nós fizéssemos uma outra pergunta. Qual que é o papel das pessoas para com a velhice delas próprias, né? Quando nós vivemos de forma paternalista, mirando que um dia o Estado vai cuidar de mim, eu abro mão da minha responsabilidade para comigo mesmo. E há uma outra coisa que precisa ser levada em consideração também. Quando nós temos 3 possibilidades de ter uma velhice mais tranquila, né? A primeira delas é poupando, trabalhando, investindo, não agindo com responsabilidade enquanto temos saúde física, mental, inclusive nas questões espirituais, materiais, né? Segundo ponto, dar uma boa educação para os nossos filhos, uma boa formação para os nossos filhos, porque lá adiante eles também poderão nos auxiliar na travessia, né? Muitas pessoas são péssimos pais, péssimas mães, ofertam uma péssima qualidade de vida e de educação e de crescimento integral para os seus filhos, que acabam por se tornar, e também não cuidar só, não contar só com a previdência estatal, cuidar também de um plano previdenciário privado, né? Para que então, no inverno de nossas vidas, nós possamos sermos menos dependentes do Estado. Na medida que eu retiro os recursos do Estado para minha manutenção individual, o Estado deixa de ter recursos para investir em educação e em cultura, e isso faz com que os índices de violência aumentem, diminui também os recursos voltados para a segurança, para a infraestrutura, que atrai o investimento externo. Havendo o investimento externo, há o emprego, havendo o emprego, há o equilíbrio social, a paz, a ordem, né? Agora, todas as vezes que nós pensamos com aquela mente pequena de que o Estado precisa ser empresário, o Estado precisa cuidar da coletividade apenas única e tão somente o Estado, nós caminhamos para a baderna e para a desordem. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você? Qual o tema que gostaria que fosse comentado aqui no boletim? Mande sua sugestão para boletim@feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima! E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos.
Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.